Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é o último vídeo antes da abertura da Austrália, hein? Temporada chegando, que beleza, cara, bom, momento maravilhoso. E hoje não falaremos de momento maravilhoso, né? Não falaremos de flops em equipes grandes, cara. Pilotos que floparam. É um fracassado. Aqueles pilotos que tinham grande expectativa, mas foram para uma equipe grande e decepcionaram. De critérios serão flops mesmo, que decepcionaram, como eu disse agora, em equipes que na temporada ou temporadas em questão eram fortes, ou até mesmo na temporada anterior à chegada do piloto, como vai ser com o Pérez aqui. Não tem muito o que falar além disso, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos nos anos 90, com um cara que tinha expectativa por tudo que fez na Martin House, mas quando chegou na Ferrari... Nossa! Estou falando de Ivan Capelli, nome que muitos vão lembrar dos anos 80 e 90. Sabe o GP do Japão de 88 que o Senna venceu naquela recuperação? O Ivan Capelli tava lá brigando com o Prost pela liderança. Peguei. Quase venceu o GP da França de 1990. Nos anos de Martin, Capelli andou muito bem. Pegou 3 pódios com o carro de Adrian Newey e foi sétimo em 88. Só que aí vem 92, Prost sai após tretas com a Ferrari e ela contrata como titular Ivan Capelli. E dá tudo errado. Sendo justos, o carro da Ferrari não era bom, definitivamente não era bom. Só que Capelli conquistou apenas 3 pontos, não andou nada bem, se envolveu em algumas bizarrices, tomou 13-1 em qualis para o companheiro Alesi, foi uma enorme decepção. E foi 13-1, pois ele foi demitido antes mesmo da temporada terminar. Lamento, mas você tá demitido. E a carreira do Capelli depois só durou mais 2 corridas na Jordan em 93. O Michael Andretti já falei em alguns vídeos aqui no canal, vários vídeos inclusive, mas ele chegou numa expectativa muito grande, campeão da Indy em 91 e vice-campeão em 92. Era o grande talento americano da categoria na época. Aí é aquela coisa, filho do Mario Andretti, a kart era uma categoria conceituada, depois teria Villeneuve e Montoya indo bem na Fórmula 1, e ele foi para a gigantesca McLaren em 93 para ser companheiro de Ayrton Senna, e foi um fiasco. Nas primeiras 3 corridas ele só completou 4 voltas. E ficou marcada aquela frase do Galvão: O Andretti já foi embora! Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Ele só foi completar uma corrida na 5ª etapa na Espanha, que foi o 5º lugar. Só que foi uma temporada bem ruim, trucidado pelo Senna esperado. E a McLaren tinha um carro muito bom, apesar da Williams imbatível. Ele sofria para se classificar no top 10 nos qualis, pontuou só 3 vezes, apesar de um pódio na última corrida em Monza, que foi justamente quando ele foi mandado embora para a chegada de Mika Häkkinen, que em 3 corridas fez mais que o Andretti em 13. Pegou pesado mesmo. Beleza, era estreante, numa equipe grande, pressão, mas ainda assim, flopou. Um caso parecido, hein? Um cara que chegou numa expectativa muito grande, estreou na Fórmula 1 numa equipe forte e foi mal. E hoje o Verstappen era uma promessa muito grande, tinha uma expectativa enorme nele. Foi campeão da Fórmula 3 da Alemanha em 93, trucidando geral. E após a lesão de JJ Leto antes da temporada começar, ele pegou a vaga de titular em 94, dividindo a Benetton com Michael Schumacher. E, gente, o cartão de visitas dele foi esse. Olha o Irvine, olha o Irvine, olha o Irvine com o Verstappen, olha o Irvine com o Verstappen, cruzou na frente, pegou Ligier, voou por cima de Martin Brundle, capotou. As performances não foram boas em Interlagos e em Aida. O JJ Leto voltou sem condições também. Verstappen pegou 2 pódios na Hungria e na Bélgica, onde a primeira rolou graças a uma quebra de Martin Brundle na última volta, e na Bélgica graças à desclassificação de Schumacher no pós-corrida. Foi confirmada a fraude! E aí, cara, Verstappen nem durou até o fim do ano e foi substituído pelo competente Johnny Herbert. Mas o Vespa pai se encaixa tanto a eterna promessa quanto o flop em equipe grande. Essa não foi uma grande decepção, mas dada a expectativa, e muito desse vídeo é sobre expectativa, se esperava mais dele e ainda mais pelo que faria depois. Ali nos anos 90, quando falávamos em promessa, talento, Frentzen sempre estava na conversa. Vice-campeão da Fórmula 3 alemã em 89 na frente de Schumacher, e que na Fórmula 1 estreou na Sauber em 94 e foi bem logo de cara. Em 95, pela Sauber, ele conquistou o primeiro pódio da história da equipe no GP da Itália. Foi 9º colocado no campeonato, e várias equipes queriam ser
serviços de Frentzen. Tanto que a Williams fez o seguinte: ah, Damon Hill, tu quer esse salário aí? Então pode ir embora que a gente fica com o Frentzen. Tem fama de pão duro. E o Hans Harald Frentzen foi contratado para 97 pela equipe Williams, que na época era a melhor do grid. E assim não foi aquilo que esperavam. Acho que de todos desse vídeo ele foi o que melhor andou. Ele venceu em Imola, pegou 7 pódios, sendo 5 seguidos na reta final, porém nunca chegou nem perto de ameaçar o Villeneuve e sofreu por boa parte da temporada para pegar a P3 no campeonato. Tanto que ele ficou só 6 pontos à frente da Benetton de Alesi e da McLaren de Coulthard com carros inferiores, que viraria o vice-campeonato após a desclassificação de Michael Schumacher. Em 98 ele também não foi lá muito bem, a Williams pica-pau não ajudou, e assim em 98 ele sai da Williams, onde não teve muito brilho, e vai para a equipe Jordan, onde ele brigou pelo título. Plot twist. E foi o terceiro colocado no campeonato de Jordan. Por isso eu falo de decepção. Assim, o Kovalainen entrou numa fria em 2008. Tô lascado. Tinha feito um bom 2007, é verdade, pódio em Fuji, derrotou Fisichella no ano de estreia, mas digamos que ninguém botava ele como um super talento. Mas devido à saída do Alonso em 2007, lá foi Heikki Kovalainen para a McLaren. E gente, é isso. Pra onde eu for vai dar errado. Ele chegou para substituir simplesmente Fernando Alonso, o companheiro dele era a sensação Lewis Hamilton e foi pior que encomenda. Enquanto Hamilton foi campeão em 2008, Kovalainen foi apenas o 7º no campeonato, atrás das duas BMWs e da Renault de Alonso. Foi pole em Silverstone? Foi. Venceu corrida na Hungria? Venceu. Mas foi uma temporada com somente 3 pódios e um carro que literalmente foi o campeão, não de construtores, mas de pilotos. Ou seja, dava para fazer bem mais. Porém, ele conseguiu o feito mais incrível de todos: ser o 8º piloto mais rápido da história da Fórmula 1. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. E em 2009, com o carro da McLaren sendo bem canalha, aí ele sofreu muito, somente 12º no campeonato, até melhorou ali perto das férias quando o carro da McLaren deu um upgrade, mas ainda assim era abaixo. O Hamilton, por exemplo, foi o 5º melhor do resto. Assim, eu falo de números aqui, mas se tu olhar o desempenho nas corridas em si, assistir elas, a parada fica pior. Assim, é complicado para um cara conseguir rivalizar com Lewis Hamilton, ainda mais pegando uma vaga do Alonso na fogueira, mas deu uma flopadinha. Poucos caras decepcionaram tanto quanto Sérgio Pérez da McLaren em 2013. A gente fala da Red Bull, onde ele foi muito mal em 2023 e principalmente em 2024, porém ele fez o 2021 ok e um bom 2022. Na McLaren, cara, ele chegou numa expectativa muito grande. Uma das principais promessas de 2012 com a Sauber. A Ferrari e a McLaren disputando para ver quem pegava ele. E no fim ele foi para a McLaren, que na época teve o carro mais rápido de 2012, apesar das 1000 quebras e bobagens da McLaren, e o Hamilton tinha saído para a Mercedes. Ou seja, ele pegaria o assento do Hamilton. Ih, rapaz. Todos estavam de olho no Pérez em 2013. E ele decepcionou. Salsicha, um bagre. O carro da McLaren não era bom, pegar pódio era difícil, tanto que não aconteceu. Foi um ano bem decepcionante da McLaren em si, mas as performances do Pérez foram bastante questionáveis. Se envolveu em muitas tretas, especialmente com Jenson Button, muito irregular, completamente questionado, e dessa forma durou somente um ano, sendo mandado embora no final de 2013 para a chegada de Kevin Magnussen em 2014, que também não foi lá aquelas coisas. Mas para quem acha que o Pérez só foi mal na Red Bull, a McLaren tá aí de exemplo. Existem dois caras que ficaram muito marcados por terem decepcionado na Red Bull, sendo companheiros de Max Verstappen, Pierre Gasly e Alex Albon. E no fim, cara, eu escolho o Pierre Gasly, pois o baque foi maior. Gasly, após um bom 2018 pela Toro Rosso, foi contratado para substituir Daniel Ricciardo na Red Bull em 2019. E assim, tu poderia pensar que ele não iria bem, que não ia conseguir bater de frente com Verstappen, o natural, mas acho que ninguém esperava que ele fosse ser demitido no meio do ano. A Red Bull era a terceira força naquele ano, mais competitiva. Verstappen conseguia vencer corridas e pegava pódios de forma constante, mas era uma terceira força que estava muito à frente da quarta força, mas muito. E o Gasly, cara, dificilmente conseguia ser quinto colocado nas corridas, bem difícil. Conseguiu em Mônaco, em que o Leclerc estava fora, e em Silverstone só porque o Vettel bateu no Verstappen. Teve a performance na Áustria, que ele ficou voltas e voltas e voltas preso atrás do Kimi. Não era incomum ele tomar volta do Verstappen, tomar volta. E a pressão foi tamanha que ele foi rebaixado logo após as férias. Reprovado! Para dar lugar a Alex Albon, que também não foi muito bem. O bom para Gasly é que ele deu a volta por cima naquele mesmo ano com pódio no Brasil. Venceu corrida em 2020 e hoje é um piloto muito sólido no grid. Mas 2019 decepcionou.
para finalizar a lista, um bem recente, que foi a contratação da Silly Season de 2020. Daniel Ricciardo, pode botar aquele vídeo. Eu também fiquei extremamente emocionado, porque eu descobri um novo piloto na Fórmula 1, chamado Ricciardo. Ricciardo, eu nunca tinha ouvido falar, parece que ele está indo para a McLaren. Quando o Ricciardo foi anunciado pela McLaren, foi a contratação para 2021. Todo mundo falando que a McLaren estava dando um baita upgrade em relação ao Sainz, era natural pensar isso. Ainda mais que o Ricciardo fez em 2020 muito bom pela Renault. Porém, chega 2021 e 2022 e a parada fica complicada. O Ricciardo sofreu contra o Lando Norris, teve toda a parada de que ele não estava se adaptando ao carro. A única vitória da McLaren no período foi com ele? Sim. O melhor fim de semana dele com a McLaren foi aquele de Monza. Mas o 2021 foi no máximo ok, o 2022, meu amigo. Em 2022 o Norris foi o melhor do resto e o Ricciardo nem top 10 foi. O cara empatou em pontos com o Vettel com aquela carroça da Aston Martin. Não é possível. Em 2 temporadas com a McLaren, ele pegou um pódio, que foi uma vitória, e foi trucidado pelo Norris, algo que poucos esperavam. E aqui estamos falando de caras que floparam, decepcionaram. Não necessariamente o Ricciardo foi horroroso, meu Deus, o pior da história da McLaren, mas dado o tamanho da contratação, foi um desempenho que não esperávamos. E tá aí, esses foram 8 pilotos que floparam em equipes grandes. Alguns muito bons, mas que tiveram esse período complicado. Faltou algum? Coloque aqui nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E nos vemos no próximo vídeo. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a rapaziada. Me siga no Instagram, @primeirafilaf1, no Twitter também, @KevinGrossPF1, né? E Discord, tudo na descrição. Valeu os membros, se quiser virar um, aqui ó, tá aqui ó, é nóis. Quem quiser apoiar, tá? Assim, não é nada, vocês não vão ganhar nada de muito absurdo, não. Enfim, tá? É simbólico. Quem quiser ajudar, é nóis, né? Tá aqui embaixo, seja membro, se quiser ok, se não quiser, beleza. Manda as sugestões nos comentários. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Fala com o BR, comentário fixado. Falou.